Daniel capítulo 6. Acharam? Daniel capítulo 6. Amém. Amém? Verso 22, tá certo? Amém. Amém. Daniel 6, 22 diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem Dano. Amém. Os irmãos comeram hoje? Arroz e feijão? Amém? Amém. Vamos de novo? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Amém? amém, Amém. Essa história é mais conhecida do que tudo, né? Nós que crescemos na igreja, desde pequeno, essa das histórias mais contadas na escolinha das crianças. E a gente vem crescendo ouvindo sobre essa história, vem crescendo ouvindo sobre Daniel, profeta Daniel. E é uma história inspirada na vida de um profeta por Deus. Amém? Amém. Amém. Não tem horas que a nossa vida parece estar tudo dando errado? Não tem? Ou é só na minha? Não? Ainda bem que eu quero que vocês também. Certo? A Bíblia diz que a gente tem que plantar e o que a gente plantar a gente vai colher. Mas parece que tem horas que nós estamos colhendo o que não condiz com o que a gente plantou. Não é verdade? E é quando parece que está tudo errado. E aí a gente chega na história de Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia quando ele era muito novo. Quando ele era muito jovem, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, pegou os utensílios da casa do Senhor, também pegou os jovens que estavam lá e trouxe para a Babilônia. O que eu quero dizer? É como se fosse, se eu chegasse um outro rei, um outro presidente viesse no Brasil, pegasse as coisas do Brasil, também pegasse os homens e mulheres e levasse para outro país para serem escravos. Entenderam? Foi isso que aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá certo? Entenderam? Então eles estão agora cativos em um outro lugar, em um lugar que onde não é a sua origem. Lá não falam a sua língua, lá não tem as mesmas culturas que tinham aonde eles nasceram, lá não tem as mesmas comidas, lá o povo tem uma cultura completamente diferente. E principalmente lá não tem o Deus de Israel. Lá ele não é adorado. Lá ele não é reverenciado. Mas Daniel era um homem diferente. No capítulo 6, no verso 1 até o verso 3, diz assim: nessa época aqui, já era o rei Dário, mas quando ele foi trazido de Jerusalém para a Babilônia, era Nabucodonosor.
bom? A Bíblia diz assim: e pareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que um rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Havia o que neles, irmãos? E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Eu vou explicar para os irmãos. Dário era o rei daquela época e tinha 120 províncias. O que é 120 províncias? 120 cidades. E sobre cada cidade tinha um homem que governava a cidade. Então tem 120 homens que eram como prefeitos da cidade. E acima desses 120 homens tinham 3 que eram governadores que mandavam nesses 120 homens. E o rei Dário, ele viu o que em Daniel, irmãos? Um espírito excelente. E sabe o que o rei Dário pensou? Sabe qual era o plano do rei Dário? Eu vou colocar Daniel acima dos 120, acima dos 3 governadores. Eu vou colocar ele acima dos 120, dos 3, e ele vai mandar nos 123. Daniel estava a um passo de subir de carreira. Daniel estava a um passo de ser promovido, simplesmente porque tinha um espírito excelente. E que espírito excelente era esse, irmãos? Aí a gente precisa voltar lá no capítulo 1. Assim que ele é retirado da onde ele morava, assim que ele e seus amigos foram retirados, o rei pediu para que separasse os homens mais formosos, aqueles que entendiam de ciência e que tinham sabedoria, para que pudessem servir no palácio. E eu disse que lá não tinha o Deus de Israel. Lá o Deus de Israel não era adorado no palácio e nem neste país. Então é separado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles vão ao palácio como escravos. E o rei já tinha separado banquetes para dar para todos os que iam servir no palácio. E aqui tem algo interessante, porque Deus não pediu para que Daniel não comesse dos manjares do rei. Foi uma iniciativa de Daniel de conversar com um do palácio e falar: nós não queremos os manjares do rei, nos dê legumes. E esse rapaz ficou doido e falou: não, mas o rei vai me matar se souber que vocês não comem dos manjares do rei, que vocês não bebem do vinho do rei. Eu estou colocando a minha cabeça em prêmio. E Daniel disse: faça um teste. Por 10 dias nos dê só apenas legumes. E esse moço aceitou, e ele deu só legumes para esses 4 amigos. E durante esses 10 dias, quem mais ficava forte, quem mais ficava melhor em aparência, quem tinha mais sabedoria, eram aqueles que não aceitaram dos manjares do rei. Foram aqueles que não se corromperam com a cultura externa. E olha que eles eram jovens, muito jovens. Não aceitaram o que o mundo queria propor para eles, mas continuaram na visão do céu. Amém? Esse era um espírito excelente. E o Senhor deu dons para cada um deles. E deu um dom específico para Daniel. Qual era esse dom? O dom
de decifrar sonhos. Um dia Nabucodonosor levanta muito irado, teve um sonho e não sabia discernir o sonho. Mandou chamar todos os seus magos, mandou chamar os seus sábios e falou: vocês precisam decifrar o meu sonho. E não contou o sonho. Falou: se virem, decifrem o meu sonho. Ninguém conseguiu decifrar o sonho. Ninguém conseguia descobrir qual é o sonho de Nabucodonosor. Mas o Senhor tinha dado um dom para Daniel. Nabucodonosor manda matar todos os sábios. Mas antes de matar os sábios, Daniel interrompe e pede para que levassem ele à presença do rei, porque ele iria decifrar o sonho. Mas tem uma coisa antes. Antes dele decifrar o sonho, antes dele pedir a revelação do sonho, sabe o que foi que ele fez, irmãos? Jejum e oração. Ele reuniu seus amigos, falou o que estava acontecendo, e eles fizeram jejum e oração. E um dia Daniel estava dormindo, o Senhor revelou o sonho de Nabucodonosor. Ele foi à presença de Nabucodonosor, contou o sonho todinho para ele. E Nabucodonosor deu presentes para Daniel. Nabucodonosor exaltou Daniel e separou Daniel para um serviço no palácio. E o nome de Deus foi exaltado. Simplesmente por não se corromper com os manjares do rei. Agora nessa história, no capítulo 6, Daniel já tem 80 anos, irmãos. Já está com 80 anos de idade. E o rei Dário decide separar Daniel. Quer dar uma promoção para Daniel. Quer colocá-lo em outro lugar. Quer exaltar a vida de Daniel. E muitas vezes é assim também conosco. Nós queremos receber uma promoção, viver um passo à frente, subir um degrau. Não é verdade? Mas para os novos níveis que o Senhor tem para nós, existem guerras maiores. Muitas vezes estamos sendo exaltados espiritualmente, mas esquecemos que as guerras também vão ser maiores. Quando todos aqueles presidentes ouviram, aqueles 120 presidentes, 3 governadores, souberam que o rei Dário iria colocar Daniel acima de todos eles, eles tramaram contra a vida de Daniel. Foram armar um plano contra a vida de Daniel. Capítulo 4 diz assim, verso 4 diz assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não achava nele nenhum vício e nem culpa. Então os homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel era honesto no que fazia. Dentro do palácio, Daniel cumpria com seus deveres e era honesto. Não tinha jeitinho brasileiro com Daniel. Não tinha outra via com Daniel. Não existia rachadinha com Daniel. Não existia um jeitinho. Daniel era honesto.
tinha um espírito excelente, era honesto, contra uma pessoa que tem o Espírito de Deus e é honesta, não existe nada para acusá-lo. Não existe nada para combatê-lo. Mas acharam uma brecha. Na lei do Deus de Daniel, eles precisam orar. E Daniel ora, irmãos. Daniel ora 3 vezes por dia. Então eles, muito espertos, chegam para o rei Dário e falam: Senhor, vamos fazer um decreto para que entre 30 dias todos que vivem aqui apenas adorem o Senhor, apenas exalte o Senhor. E Dário achou isso interessante, e eles já foram com o decreto escrito, e a assinatura do rei naquela época era a assinatura do anel. Ele selava o anel na cera, e aquele símbolo do rei dizia que ele estava concordando com aquele decreto. Vamos trazer para nós, irmãos? Tem um espírito excelente? Está vivendo honestamente? Mas vão tramar contra a sua vida. Seja ela na igreja, seja ela no trabalho, seja ela na sua família. Porque não querem te ver lá em cima. Porque não querem ver você subindo degraus. Por causa disso vão querer tramar contra a sua vida. O rei Dário não sabia que isso ia prejudicar Daniel. E o rei Dário era amigo de Daniel. E o rei Dário amava Daniel. Tramaram um decreto para poder destruir Daniel, matar Daniel. Eles sabiam o que estavam fazendo. O rei Dário assinou embaixo. Apenas Daniel não sabia o que estavam fazendo. Mas Deus, lá do céu, sabia o plano daqueles homens. Dário era amigo de Daniel. Daniel ficou sabendo do plano. Daniel poderia muito bem procurar o rei Dário para resolver a situação, porque eles eram amigos. Mas Daniel fez isso, irmãos? Não. Daniel não foi procurar o seu amigo. Daniel não foi procurar os seus amigos. Daniel foi à presença de Deus. Cuidado com aquele que você está contando as suas coisas. Às vezes ele é seu amigo, mas ele não pode te ajudar. Faça como Daniel, dobre os joelhos e conte para aquele que pode, para aquele que tudo pode. E Deus poderia falar para Daniel que eles estavam tramando um plano contra ele, mas Deus não fez isso. Às vezes nós damos mais valor às nossas amizades terrenas. Conversamos mais com as pessoas que nós vemos. Conversamos mais com os nossos colegas de trabalho, amigos da igreja, com os familiares. E estamos esquecendo de valorizar a amizade do céu. É problema ter amigos? Não, não é problema. É bom ter amigos.
bem, amigos. Mas não se esqueça que a amizade com o céu é prioridade. Verso 10 diz assim: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia punha os joelhos e orava e dava graças a Deus, como era de costume de fazer. Verso 11 vai dizer: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. A lei era para que ninguém durante 30 dias orasse, clamasse, nem adorasse um outro Deus. Eles foram de Tocaia e viram Daniel orando e falaram: agora nós pegamos Daniel. Agora nós teremos a nossa vitória. Daniel não ficará acima de nós, porque nós pegamos ele. Foram e falaram para o rei o que estava acontecendo. O rei ficou muito triste, mas a palavra de um rei não volta atrás. O rei Dário dá a ordem para que coloquem Daniel na cova dos leões. Tenha um espírito excelente, seja honesto, faça suas orações diárias, ore ao Senhor, faça seu jejum, não se contamine com o mundo. Mas mesmo assim, essa era o plantio de Daniel. Ele era honesto, ele tinha o Espírito de Deus, ele orava, ele jejuava. Isso era o que, irmãos? Estava plantando. Mas mesmo assim, foi para a cova dos leões. E a Bíblia deixa bem clara no plural que eram leões. Se entrasse um leão aqui nessa igreja agora, nós todos sairíamos correndo e infelizmente um de nós iria morrer porque o leão ia pegar um. A cova era um buraco, irmãos, um buraco dentro de uma caverna. Não tinha janela, não tinha escapatória. Daniel agora está caminhando para a cova dos leões. E Daniel não foi o primeiro que foi jogado lá. Daniel sabia das histórias que já aconteceram lá. Pessoas já foram jogadas lá e nunca mais saíram de lá. E agora, Deus, eu oro, eu jejuo, eu sou honesto, eu tenho o teu Espírito, mas mesmo assim me acusaram e vão me jogar na cova dos leões. Parece que a colheita não está certa, Senhor. Parece que não tem algo batendo, Jesus. Colocaram Daniel na cova dos leões. Selaram uma cova com uma pedra. De um lado tinha uma pedra como parede, tapando a saída da cova. Do outro lado tinha leões. De um lado tinha a fúria dos leões. Do outro lado tinha a impossibilidade de Daniel. Tem momentos que chega na nossa vida que nós temos impossibilidades. Estamos na cova e não temos força para empurrar a pedra.
Porque não dá para empurrar a pedra. Não dá para chutar a pedra para abrir a cova. Não dá para fazer nada. Eu estou impossibilitado de fazer alguma coisa, Senhor. E se eu adentrar mais na cova, o que tem lá? Tem a fúria dos leões. É fácil falar da cova, irmãos. É fácil a gente contar a história da cova. É fácil a gente falar da vida de Daniel. Mas o difícil é viver uma vida como Daniel. O difícil é você ser jogado na cova por acusações, por apenas você estar querendo servir ao seu Deus. Por você ser honesto, por você ter o Espírito de Deus, por você não se contaminar, você é jogado na cova. Mas a Bíblia diz que existe tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. E a cova não era para sempre. O rei falou: quando o sol amanhecer, eu vou até a cova para ver o Daniel. O dia da cova é apenas um dia, irmãos. É apenas uma madrugada. Já percebeu que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas o que é um dia, uma madrugada na cova dos leões? O tempo é relativo, irmãos. Uma madrugada dormindo passa rápido. Uma madrugada na cova dos leões parece um ano. 5 minutos na igreja passa rápido. Mas 5 minutos dentro de um prédio em chamas, onde você sabe que você vai pegar fogo e não tem nada o que fazer, 5 minutos se torna um ano. Por isso que a gente às vezes vê os crentes sofrendo e fala: mas parece que ele não sai disso. Mas você não conhece a cova que ele está. Ah, mas isso parece ser tão fácil. Você não conhece a cova que o seu irmão está. Mas isso parece ser tão simples. Mas o tempo é relativo. Às vezes 5 minutos para mim é rapidinho, 5 minutos para você não é. Porque a cova que você está vivendo é mais dolorosa do que a minha. Mas a Bíblia diz que existe um tempo determinado. E ao amanhecer do sol, o rei vai até a cova, vai até a pedra. E a Bíblia diz assim: o rei Dário chama com voz triste. O rei Dário diz assim com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, caso Deus tenha te livrado, por acaso Deus pode ter te livrado dos leões? Ele faz uma pergunta sem saber, com voz triste, abatido, porque no coração dele ele tinha perdido um amigo. Mas o verso 21 diz que Daniel
diz de lá de dentro da cova: ó Rei, vive para sempre. E quando tem uma exclamação depois da frase, é porque ele não disse assim com a voz que eu disse. Ele gritou lá de dentro da cova: ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A gente, quando vê essa história contando para as crianças, a gente conta que Daniel dormiu junto com os leões, que Daniel deitou junto com os leões, mas a Bíblia não diz isso. A fúria dos leões era enorme. Os leões estavam com fome. A Bíblia não diz que o anjo desceu e fez os leões dormirem. Não. A Bíblia diz que o anjo desceu e fechou a boca do leão. Glórias. Os leões passaram a madrugada inteira querendo comer Daniel. Mas quem estava de fora da caverna não via que lá dentro, junto com Daniel, tinha um anjo do Senhor que desceu e fechou a boca do leão. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Daniel, de lá de dentro da cova, ele não sabia se o dia estava amanhecendo, porque ele não conseguia ver a luz do dia. De um lado ele tinha a sua impossibilidade, que era a pedra. Do outro lado ele tinha os leões furiosos querendo comer ele. Mas o Senhor fez que descer um anjo e fechou a boca dos leões. Só vai ser liberto, só vai ser livre dos leões. E sabe quem é os leões aqui, irmãos? Para a nossa vida espiritual, é o adversário das nossas vidas. É Satanás. A Bíblia diz que ele é como um leão e ele está nos rodeando e bradando como um leão, querendo nos matar. E é 24 horas por dia. É a todo momento. Ele está nos rodeando, querendo nos matar. Mas para quem ora, para quem jejua, para quem é honesto, para quem está com a vida diante de Deus, existe um anjo que o Senhor faz descer. Eu queria que os irmãos entendessem. No mundo espiritual, o Senhor faz descer um anjo e fecha a boca dos leões, para você não ser consumido pelo adversário. O rei Dário imediatamente manda tirar aquela pedra da cova. E Daniel sai intacto, inteiro. A Bíblia não diz se ele dormiu. Talvez ele passou a madrugada inteira acordado. Porque quando estamos com um problema, nós ficamos acordados na madrugada. Não é assim, Manice? No mundo espiritual, quando estamos com um problema, nós não conseguimos dormir. Nós ficamos na inquietação. As carnes do nosso corpo se tremem. Mas o Senhor tem livramento para aqueles que creem em seu nome. Daniel sai da cova dos leões. O rei Dário manda pegar todos aqueles que acusaram Daniel, eles e suas famílias e seus filhos, e jogou todos eles na cova dos leões. Para quem acha que os leões não estavam furiosos,
A Bíblia diz que antes mesmo que esse pessoal chegassem ao fundo da cova, os leões já tinham devorados todos eles. Eu falei para vocês que tem horas que a colheita parece não condizer com o plantio. E nesse caso aqui não parecia mesmo condizer com o plantio. Mas olha o que o rei Dário diz lá no verso 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Às vezes parece que não está dando certo. Às vezes eu passo por tantos problemas. São tantas dificuldades espirituais. São tantos problemas no meu trabalho. São tantos problemas na minha casa. São problemas na minha família. São problemas com a minha vida. Mas o Senhor está nos guardando. Aleluia. E às vezes nós falamos, Senhor, mas eu oro, mas eu jejuo, mas parece que as coisas não estão cooperando para o bem daquele que ama o seu nome. E a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E agora eu estou na cova. Agora, Senhor, os leões querem acabar com a minha vida. Cada um sabe o leão que tem que enfrentar. Cada um sabe a cova que precisa enfrentar. E parece ser injusto com a nossa vida. Mas sabe de uma coisa? Muitos conheciam Deus por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó, por causa de Moisés. Mas agora começaram a conhecer a Deus por causa de Daniel. E lá no seu trabalho, lá na sua família, lá onde você passa a sua cova, lá onde você passa as suas dificuldades, assim que o Senhor te tirar da cova e você estiver inteirinho, as pessoas vão conhecer Deus por causa de Nice, Maria, Renata, Marluz, Amanda, Souza. As pessoas vão conhecer Deus através da sua vida, através do seu testemunho, através do sofrimento que você teve. Muitos vão acompanhar o sofrimento que você teve. Muitos não vão querer te ajudar, porque também não querem entrar na cova. Mas quando saírem, vão reconhecer que Deus é Deus por causa do seu testemunho. Por causa da sua vida, Deus será exaltado. Deus será glorificado. Amém, meus irmãos? Continue sendo honesto. Continue não se contaminando com o mundo. Continue não comendo daquilo que o mundo nos entrega. Continue fazendo aquilo que Deus te determinou para fazer. Continue orando e jejuando, porque o nome do Senhor será glorificado. E sabe qual que é a colheita, irmão? A colheita é ganhar almas para Jesus, sem precisar abrir a boca, apenas com o testemunho da sua vida. As pessoas vão ver Deus
na sua vida. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe essa igreja. Deus me abençoe a sua vida. Amém? Nós vamos participar da ceia. Nós vamos ceiar. Converse com o Senhor durante a ceia. Fale para Ele quais são as provas que você está passando. Ele já sabe, irmãos, mas conte para Ele. Porque tudo tem o seu tempo determinado. E assim que o amanhecer chegar, a sua vitória também chegará. Amém? Deus abençoe os irmãos.